Bom, olá a todos. Eu me chamo Lívia e, juntamente com a Isabela, a gente está aqui através do programa da Cátedra da Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Ele é um programa vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina e para realizar uma entrevista com a professora Regina Helena Pires de Brito. Então, obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, a Lívia, a Isabela, para mim é um prazer, tá? Na verdade é um grande privilégio, né, ser entrevistada por vocês, dentro dessa cátedra, que é uma cátedra muito importante na área dos estudos das políticas linguísticas. Então, falando um pouquinho do currículo da professora Regina, ela é doutora e mestre em Linguística pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com estágio pós-doutoral na Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e professora convidada do mestrado em Língua Portuguesa no contexto de Timor-Leste, da Universidade Nacional Timor-Lorosa. Também é coordenadora de diversos projetos institucionais e internacionais de difusão linguística do português junto à Universidade Nacional de Timor-Leste, às quais ela se dedica desde 2001. Então, a ideia aqui da nossa entrevista hoje é fazer algumas perguntas para a professora relacionadas ao quadro linguístico de Timor-Leste e alguns projetos desenvolvidos e realizados lá pela professora. Então, podemos ir para a primeira pergunta. Professora, pensando na relação histórica de Timor-Leste com seus países vizinhos, como a Indonésia, que dominou o país por mais de 20 anos. Então, levando isso em consideração e a localização de Timor-Leste, nossa pergunta seria como as relações entre países falantes de língua portuguesa, tendo em vista organizações como a CPLP, por exemplo, são uma articulação benéfica para um posicionamento mundial do país, mesmo com as diferenças de normas e a distância geográfica entre esses países da comunidade. Bom, Isabela, começamos aí com uma pergunta bem difícil, né? Porque é uma pergunta muito mais geopolítica, né? De questões geopolíticas, né? Do que propriamente linguística, mas é uma pergunta muito pertinente. E é pertinente, nesse momento, então, perfeitamente pertinente. Hoje mesmo, então, a gente está no dia 23 de junho de 2025, o presidente Xanana Gusmão está na reunião da CPLP. E lá foi dito, então, hoje por ele, que Timor-Leste vai assumir interinamente a condução da CPLP por conta dos problemas na Guiné-Bissau. Então, olha que dado significativo com essa pergunta que vocês me trazem hoje, né? Por quê? Final do ano passado, o Timor foi incorporado ao ASEAN, que é aquela associação das nações do Sudeste Asiático. Então, ele passou a ser membro, veja, se eu não me engano, são 2 décadas de Timor tentando virar membro efetivo dessa ASEAN, que é uma associação muito importante, porque é o eixo geopolítico-econômico daquela região. Se Timor, então, hoje faz parte da ASEAN, e também vai ter a presidência da CPLP, né, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, isso significa que a integração regional do Timor naquele bloco vai levar junto também os outros países de língua portuguesa. Veja a estratégia que acaba acontecendo do ponto de vista de, economicamente, os países de língua portuguesa têm alguém lá no Sudeste Asiático que pode ser uma ponte para novos mercados, novas possibilidades, né, de trocas econômicas. E isso também é interessante a gente pensar que Timor, lá em 2002, quando você então tem a entrada de Timor na CPLP com a restauração da independência, um dos princípios básicos, uma das falas do então presidente Xanana, hoje ele é primeiro-ministro, ele era presidente da República na ocasião, foi dizer que a escolha do português como uma das línguas oficiais ao lado do teto era também um marco geopolítico estratégico para marcar a diferença de Timor-Leste naquele contexto do Sudeste Asiático. Então, nós não somos só mais uma nação, nós somos uma nação que conhece a língua indonésia, que tem o teto como uma língua de coesão nacional e que tem o português,
que é uma língua de contato internacional, de comunicação internacional. Então, eu vejo que é muito benéfica essa posição de Timor na ASEAN, articuladamente com os países de língua portuguesa. Então, eu acho que é uma questão de autonomia, de identidade, mas de liderança também. Então, eu acho que isso vai dar um novo gás para Timor. Países de língua portuguesa naquele lado do Sudeste Asiático. E a gente interessa muito para eles. Você sabe que, por exemplo, na China, há um crescente interesse no aprendizado da língua portuguesa por questões econômicas. Então, eu vejo que Timor vai desempenhar um papel muito importante aí nesse aspecto político, por causa também da língua portuguesa. Acho que até pensando um pouco nisso, né, que a professora comentou, a gente pode ir para a segunda pergunta, que então tem essa questão, temos quase 25 anos desse momento de independência, né, de Timor, e a implementação do português como a língua oficial do Timor-Leste ao lado do Teton. E podemos ver que essa escolha foi produtiva. Então, a gente gostaria de perguntar de que forma essa decisão corroborou para a consolidação de Timor-Leste como nação, desde esse momento da independência até agora, e se essa relação conjunta das duas línguas, como influenciou cada uma delas e quais papéis elas ocupam atualmente dentro do país, né? Pensando se seria nos mesmos âmbitos que naquele momento de independência ou se hoje elas já se encontram assim com um papel diferente. Entendi. Vamos lá, Isabela, né? Então, veja lá. Como eu comentei, né, em 2002 a gente tem a restauração da independência e a escolha do português e do téton como língua oficiais, né? Além disso, a língua indonésia e o inglês como línguas de trabalho. Então, isso está na Constituição, isso é muito significativo, né? A escolha do português e do téton como essas línguas oficiais, ela foi, então, digamos, uma decisão política e também simbólica. Então, se a gente tem esse aspecto político muito forte, simbolicamente também é importante, né? Porque após a independência era preciso reconstruir o país, né? Então, a gente tem toda a questão aqui, a gente não vai contar toda a história do domínio indonésio, então, teve a colonização portuguesa, menos de um mês depois da independência, em 75, eles são invadidos pela Indonésia, né? E você tem, então, um outro período aí de 24 anos, né, com o domínio da Indonésia. Então, após a independência, era preciso reconstruir o país, fortalecer a própria identidade nacional, porque houve uma política de destimorização durante o período da Indonésia, né? E o português e o téton foram, de certa forma, uma tentativa de criar elementos de coesão nacional, né? E que, ao mesmo tempo que distinguia Timor do passado colonial, também fazia isso com relação ao período da dominação indonésia. Quer dizer, o téton e o português, eles acabaram sendo um projeto nacional do próprio Timor. Você colocar essas duas línguas, né, que quando os portugueses lá chegaram, 1500, por volta de 1512, o téton já era falado por quase todo o espaço timorense, né? Então, existia uma convivência secular entre essas duas línguas, que vai ser, então, resgatada com a restauração da independência. Vejam que eu falo bem sempre restauração da independência, não independência. Porque a independência tinha sido proclamada lá, né, em 75. Então, eles estão restaurando a independência. Acho que, do ponto de vista simbólico, também é importante a gente falar isso, né? Agora, o téton, por ser uma língua amplamente difundida pela população, ela desempenhou e ela continua desempenhando um papel, sim, fundamental na comunicação cotidiana. Ela é realmente, né, uma língua que ajuda na construção do próprio sentimento de pertença nacional, se a gente pode dizer assim. E o português tem um lado ligado à memória, né? A memória histórica da própria resistência timorense. Então, todo mundo sabe, né, que o português era usado como forma de atrair a atenção do mundo para o que estava acontecendo em Timor durante o período da Indonésia, né? E também tem a ver com uma herança cultural, né? E com a própria inserção do país na CPLP, como vocês também comentaram logo de início, né? Bom,
Ao longo, então, desses 25 anos, que eu posso dizer, eu acompanho a questão de Timor desde 2001. Então, ao longo desses 25 anos, a gente percebe com muita nitidez como essas duas línguas se influenciam. O português de Timor hoje tem muita coisa do teto, e o teto continua absorvendo palavras, expressões, né, elementos lexicais, né? Você percebe isso no cotidiano da própria língua teto, né? Então, veja, ao mesmo tempo que o português falado em Timor reflete marcas desse contexto multilinguístico do país, o português também. Então, a gente vê o português e o teto, né, se enriquecendo mutuamente. E eu vejo que uma língua faz a outra existir. Eu acho que essa convivência secular das duas, né, como o professor Benjamin Cotreal, né, que é o principal linguista timorense, diz, né, a convivência delas é que dá sustentação para as duas. Então, Tétum sobrevive porque ele se alimenta do português. Questões, então, por exemplo, termos científicos, ele até tem um texto muito bonito em que ele fala que uma cerimônia de casamento em Timor não aconteceria se não houvesse palavras em português, porque vários elementos do rito do casamento, né, passam por isso, né? Eu tenho uma orientanda desse mestrado que vocês comentaram, que é o mestrado em língua portuguesa do contexto timorense, que fez um trabalho que vai ser defendido daqui a dias, muito interessante, em festas de casamento, né? E que as músicas que, que aparecem nas festas são músicas de língua portuguesa. Então, normalmente músicas brasileiras, músicas sertanejas brasileiras, então existe esse gosto muito particular, né, dos timorenses, e ela vai mostrar como a presença, né, das músicas em língua portuguesa são quase que uma tradição. Não dá para você ter um casamento em que na festa não toque música brasileira. Então, até isso, né, a gente consegue perceber culturalmente, né? A gente precisa também entender que os papéis das línguas vão mudando. Então, no primeiro momento, se o português era só uma língua administrativa, era aquela língua da escola, né? Era a língua, digamos assim, da cultura, quem era letrado sabia português, e o tétum só servia para comunicação cotidiana. Hoje, isso já não é assim, porque a gente já tem descrições do tétum, a gente tem o vocabulário em tétum, a gente tem dicionário do tétum, gramática do tétum, quer dizer, já existe uma formalização do tétum como uma língua, né? Coisa que antes não existia. Havia poucas coisas sobre o tétum mesmo. Então, hoje, ao longo desses 25 anos, a gente vê vários trabalhos descrevendo e dizendo o tétum é sim uma língua, e com todos esses instrumentais, é uma língua que é ensinada nas escolas, tem material didático em tétum. Então, isso é muito importante, né? E o português foi aí ampliando a presença dele social. Então, veja, as duas línguas, elas ficam o tempo todo, né, nesse jogo de avançar conjuntamente em setores em que elas antes eram distintas. Então, uma só servia para comunicação cotidiana, a outra só servia para documentos oficiais e para sala de aula. Agora, você vê esse entrosamento, né? Então, a Universidade Nacional Timor-Leste, ela tem um departamento de língua tétum. Então, é ensinada a língua teto na universidade, do mesmo jeito que a gente tem um departamento de língua portuguesa. E acho que uma questão que é importante é que, em momento nenhum, Timor abandonou o ensino da língua indonésia. Isso é muito importante. Vejam que isso é uma estratégia de autodefesa, né? Eu não vou banir aquela língua, inclusive é uma língua de uma geração inteira, né? Então, se você pensa, quase 25 anos de domínio da Indonésia, a idade de vocês é justamente, né, a idade em que as pessoas foram educadas em língua indonésia. Então, eu não posso abandonar isso também. Então, é uma riqueza desse contexto multi, né? Então, eu acho que, tentando concluir, mas não muito, né? Porque é uma pergunta aí que é quase uma tese, né? Acho que um dos grandes êxitos de Timor foi justamente compreender que a construção da nação, né, não exige a escolha de uma língua, né, em detrimento de outra, né? O projeto mesmo timorense mostrou que é possível fazer convivência do português e do teto, né, como um elemento constitutivo da identidade nacional, e transformando
o plurilinguismo, né, que não é só português e teto, tem todas as outras línguas maternas, né, numa força de coesão nacional. Né, eu vejo muito positivamente isso, né, e tem a ver com a memória, né, desse, desse povo também. É isso, meninas. Sim, é muito interessante, né, perceber que pelo fato dessas duas línguas estarem caminhando juntas, elas não só se sustentam, como elas fortificam uma outra, né? E Perfeito, aí, acho que essa é a grande, né, foi a grande sacada de Timor. Eu acho que sai na frente de muita gente, de muitos outros países que têm o contexto multilinguístico, né? Eu acho que é aham, olhar que uma fortalece, é o que você falou, né? A palavra foi certa, né? Uma dá sustentação para a outra, né? sim. E aí, pensando agora nessas perspectivas, né, linguísticas, a gente percebe que nos últimos séculos o mundo ele tem caminhado no sentido contrário a essa perspectiva do monolinguismo, né? Então, desse modo, o Timor-Leste ele é visto como um modelo multilingüe, né? E como que a professora enxerga esses vários modelos possíveis, assim, o monolinguismo, o bilinguismo e o multilinguismo? Pensando nas vantagens e desvantagens, né? Pois é. Então, acho que para começar a gente tem que pensar assim, né? Que a diversidade linguística não pode ser um problema, né? Acho que o mundo atual mostra isso para a gente. Ela não pode ser um problema a ser resolvido, mas ela é uma riqueza. Então, acho que a gente, partindo desse princípio, né, eu acho que a gente já consegue começar a responder a sua pergunta, né? Mas, olha, durante muito tempo, quando a gente estuda, né, linguística, história das línguas e tal, a ideia do monolinguismo era assim, era como se fosse o modelo perfeito, né? Era você tinha uma Uhum, língua, uma nação. É isso a gente aprende, né, quando estuda a história da linguística e tal. Né? Quer dizer, para construir um Estado, você precisava ter uma única língua. E aí a gente tem muitos exemplos aí que a gente aprende nas aulas, né, de linguística. Se associava a identidade a uma língua, né, a pureza da língua, né, enfim. Hoje, eu acho que felizmente a gente compreende que as sociedades são muito mais complexas, né? E que a diversidade linguística é um patrimônio cultural e humano, assim, de maior valor, se a gente puder falar. Então, nenhum desses modelos, quando você fala, né, monolinguismo, ou bilinguismo, ou multilinguismo, é, assim, em si, maior, melhor um que o outro, né? Eu acho que cada um responde a um contexto histórico, social, muito específico, né? Então, a gente vai estudando a história do momento e entendendo por que que era daquele jeito, né? E felizmente hoje a gente pode entender que quando eu penso num monolinguismo, eu estou tentando, na verdade, invisibilizar uma série de outras línguas minoritárias, né? Então, é muito delicado a gente pensar nisso num contexto atual do mundo, né? O bilinguismo ele já vai possibilitar, então, né, que diferentes universos linguísticos e culturais se aproximem, a gente vai trabalhar com as competências linguísticas e cognitivas do falante. Só que o multilinguismo, né, no contexto atual, no mundo que a gente vive, que é uma realidade vivida em muitos países, não é só Timor, né? A gente fala do nosso país, a gente fala de Moçambique, a gente olha para o mundo e a gente vê que o mundo é assim, né? Ele é colorido, né, linguisticamente colorido, né? É, a gente vai ver que o multilinguismo ele permite essa coisa da riqueza cultural, né? Não existe, não é uma língua, uma cultura, né? São muitas línguas, muitas culturas e todas conversando, né? E a gente entende que o multilinguismo ele permite a convivência. Acho que essa palavra convivência no quadro atual, né? Político, social que a gente vive, a gente pode falar do Brasil, mas a gente pode espelhar isso no resto do mundo, né? A convivência do diferente, né? Das diferentes formas de manifestação, das diferentes formas de ver o mundo, de nomear o mundo, a gente não pode perder essa riqueza, né? Então, mas a Lívia também pergunta se tem desafios, lógico, né? Pensar num modelo multilinguístico traz muitos desafios, né?
principalmente quando a gente pensa, e vocês trabalham muito com isso, com as políticas linguísticas e educacionais, né? Acho que aí fica, né, um grande leque, né, de desafios a serem cumpridos, né? Porque exige investimento na formação de professor, na produção de material, na determinação de políticas, né, linguísticas e educacionais muito precisas. Mas esses desafios, eles são oportunidades de construção, né, de uma sociedade que seja mais inclusiva. Acho que essa cátedra de vocês, e aí eu vou falar particularmente da cátedra de vocês, ela tem esse olhar para a inclusão. E quando a gente faz uma inclusão é, linguística, não é só linguística, né? Ela é a inclusão do ser humano na sua totalidade. Então, Timor-Leste, nesse sentido, acho que ele oferece um exemplo bem interessante, sabe, de um país que procura transformar a sua pluralidade cultural, linguística, como a gente quiser falar, num projeto de convivência. Porque a gente vê as diferentes línguas maternas. Então, você conversa com o timorense, ele fala português, ele fala teto, mas ele fala a língua da mãe, fala a língua do pai, quer dizer, ele consegue, né, esse traquejo, que é uma forma de preservação das línguas nacionais também, e dialogar com o mundo por meio do português. Né? Uma das coisas mais interessantes é, por exemplo, você pegar um autor como Luiz Cardoso, que é um timorense, que escreve em português, então eu não preciso de tradutor para ler o que um timorense escreve literariamente sobre o seu povo. Então, é como eu pego uma Paulina Chiziane e sei da cultura moçambicana por meio do português que ela usa e que eu não preciso de tradutor. Então, é uma riqueza que a gente precisa explorar melhor. Né? Aproveitar o português como essa língua que faz um diálogo entre culturas e não dizer que o português vai cercear essa ou aquela. Eu acho que a gente tem que aproveitar mais, olhar melhor para essa riqueza que a gente tem. Né? Acho que é Sim, isso, Lívia. é verdade. A nossa próxima pergunta ela tem a ver com a Constituição da República, que no segundo item do artigo 13º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, que foi feito em 20 de maio de 2022, diz que o teto e as outras línguas nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado. E atualmente, então, quais seriam as políticas linguísticas do governo de Timor-Leste para essas línguas nacionais e se seria possível as demais línguas serem oficializadas, né? Nas perspectivas de cada região. É, como você já assinala, Lívia, a Constituição de Timor, ela reconhece que as línguas nacionais então precisam ser, elas são patrimônio cultural, elas precisam ser valorizadas, né, e preservadas. Então, isso está lá desde 2002, direitinho, né? Então, nesse sentido, o que eu tenho percebido é que o Estado timorense tem desenvolvido iniciativas de documentação. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um doutorado interinstitucional com a Universidade de Timor-Leste, e dos nossos 13, que agora são doutores, eu posso dizer para você que 8 trabalharam pensando nas línguas nacionais. Então, a gente tem trabalhos, né, que procuram resgatar, valorizar, documentar, né, produzir materiais específicos nessas línguas. Então, há uma série de projetos ligados a isso. A gente teve aí, há algum tempo, uma tentativa de colocar só as línguas locais, o que é meio perigoso. Você, numa comunidade multilinguística, né, numa sociedade multilinguística, você não pode isolar, né, criar núcleos em que só se fale aquela língua, né? Justamente o multi significa a possibilidade da diversidade, da troca e do enriquecimento. Então, o que eu vejo é que há muitos trabalhos sendo desenvolvidos nesse sentido, há uma preocupação, né, de dar visibilidade a essas línguas, mas a questão de oficializar outras línguas, é, acho que é uma discussão assim, que é legítima, né, que já existe em outros lugares, em outros contextos multilingües. No entanto, eu acho que em Timor ainda carece de um debate mais amplo, né,
porque o teto e o português, eles desempenham um papel muito importante de coesão nacional. Quando você oficializa essas, vamos lá, as 16 línguas reconhecidas, o que você quer fazer com essa oficialização? Será que você quer uma divisão do Estado? Então, do ponto de vista de estratégia política, é muito delicado, né, de política de língua, é muito delicado você pensar numa oficialização, quer dizer, você vai dividir ou você quer unir? Você pretende, né, a coesão nacional ou você pretende, né, essa segmentação? Isso não significa que enquanto você não oficializa, você não legitima, você não estuda, você não descreve, você não cria dicionários, você não cria materiais naquelas línguas, você não escreve a literatura, você não passa a literatura oral para o texto escrito naquelas línguas. Quer dizer, é importante você valorizar para preservar a própria identidade, a própria memória, mas é preciso tentar conciliar a ideia de unidade nacional, né, com a diversidade linguística. Né? Quando a gente pensa em contextos, por exemplo, Moçambique, que você tem lá mais de 20, são quase 30 línguas nacionais. Uma das justificativas para o português ser a única língua oficial no contexto moçambicano é que é a única língua que pode garantir a manutenção do Estado como um Estado. Né? Então, é muito delicado você pensar nessa questão da oficialização, mas usar a oficialização como sinônimo de preservação, eu acho que não é adequado. A gente Uhum. preservar, estudar, valorizar e legitimar a existência dessas línguas como línguas, né? Então, eu acho que o desafio é lembrar que todas essas línguas têm que ter um lugar e um reconhecimento. Acho que a questão de oficialização é um debate ainda que os timorenses, então não sou eu como brasileira, não são os portugueses que têm que fazer, eu acho que são os timorenses que têm que discutir isso, né? Eu acho que esses meus 25 anos de trabalho com eles, veja, é um trabalho com eles, né? Nenhuma das ações que a gente desenvolveu lá foi uma ação nossa para eles, foi sempre com eles, né? Quando a gente fez o nosso DINTER lá, né, o doutorado interinstitucional, nós reajustamos todo o nosso currículo para atender o que eles precisavam. Então, não é levar o meu modelo para lá, né? É conversar com eles e juntos construir um modelo diferente, tá? Acho que é por aí. Uhum. Então, para a próxima pergunta, a gente está se baseando aqui no artigo Oliveira de 2016, que vai falar um pouco das projeções demográficas. Então, a questão da projeção demográfica para o ano de 2100, que mostra o grande crescimento populacional na África Meridional, né, que seria Moçambique e Angola, que vai, no próximo século, concentrar a maioria dos falantes da língua portuguesa. Então, abrindo aspas, ele diz que podemos propor modificações importantes no funcionamento do sistema de normas da língua portuguesa no século XXI, com a emergência de novos centros gestores da língua. Então, a nossa pergunta seria se, pensando nisso, é possível considerar a criação de uma norma em Timor-Leste e se atualmente já é possível dizer que existe um português timorense. Então, como o professor Gilvan ensina muito bem, né, essa fala do professor Gilvan Miller de Oliveira, que é, né, uma pessoa queridíssima, fantástica, que conhece mesmo muito do que ele está dizendo, essas projeções demográficas, elas realmente indicam esse deslocamento, né? Vamos deixar de ser o Brasil e vamos lá para a África, né? Isso é interessante para mostrar, né, como é que a língua portuguesa fica se comportando no universo, né? Essa ideia, nesse mesmo texto, ele mostra como é que o modelo deixa de ser monocêntrico, passa a ser bicêntrico e agora é pluricêntrico, né? Então, nesse movimento, né, que é um movimento importante porque o português deixa de ser só o português. O português são muitos, né? É o português que eu chamo de português adjetivado. Ele tem que sempre ser adjetivado, ele não é só português. Ele é português brasileiro, mas ele é português moçambicano, ele é português europeu, ele é português timorense, né? Então, nesse sentido, né, tem que dizer muito que essa é muito pertinente a reflexão do professor Gilvan, que
sobre a emergência desse modelo de língua cada vez mais pluricêntrico, né, que é o que ele está falando aí nesse trecho particularmente que você trouxe para a gente, Isabela. Então, em relação ao Timor, eu penso que a gente precisa distinguir dois aspectos, tá? Primeiro, a existência de um português timorense existe. E, do outro lado, a consolidação de uma norma timorense. Então, são dois caminhos, né? São dois elementos aí que eu vejo que a gente precisa pensar, né? A gente já pode falar na existência de um português timorense. Sim, não tenho a menor dúvida de falar sobre isso, né? Então, porque as línguas, elas não estão imunes ao contexto em que elas vivem, né? Em que elas circulam. Então, a gente já tem ali o português utilizado em Timor, moldado no contato intenso com esse teto, né? O português ali já é outro português, né? É, e não é só com o teto, ele também é moldado pelas outras línguas, como há pouco vocês referiram, né? Tem toda uma diversidade de línguas maternas ali, né? Então, além de todas as especificidades históricas, culturais, então, o português era falado na época dos portugueses, aí ele é proibido, aí quando ele volta, muita gente tem na memória o português daquela época, então, como é que esse português volta? Então, em 25 anos, o que aconteceu no português no resto do mundo? Mas Timor estava lá ainda com o português, né, da época dos portugueses nos anos 70. Enfim, tudo isso entra em jogo aí, né? Mas a gente já percebe características lexicais, sintáticas, pragmáticas, né, de um processo, como a gente chama de nativização do português timorense. Então, já temos isso, né? Agora, o reconhecimento de uma variedade nacional da língua, então uma variedade do português timorense, né, ele vai partir de uma necessidade de uma codificação. Então, a gente precisa fazer mais descrições desse português, a gente precisa levantar mais peculiaridades desse português, né? A gente sabe que a norma oficial do português em Timor é o português europeu, mas, né, o cotidiano já tem um português timorense. Então, a gente ainda está nesse momento aí de tentar descrever o que é essa norma do português de Timor-Leste. A gente tem que respeitar essa norma, né? Uma das grandes, vamos lá, eu vou usar a palavra sensibilização, que a gente precisou usar aqui com os meus colegas do meu programa de pós-graduação, que foram orientadores desses doutorandos timorenses, é de que eles não iam escrever exatamente como, do jeito que a gente escreve, mas também não iam usar a norma do português europeu. A gente percebia uma variedade de português timorense ali. Então, a sensibilização era, vamos, na medida do possível, respeitar essa variedade do português timorense que está aparecendo nessas teses, porque isso é uma forma, né, de legitimar essa norma que está nascendo aí, né? Então, eu acho que nesse momento a gente pode dizer que Timor está construindo essa variedade própria do português, e a gente vai percebendo esses traços aí no cotidiano, nos telejornais. Então, você já vê os telejornais em língua portuguesa, né? Você já vai percebendo ali marcas específicas do português, até mesmo na pronúncia, né? Veja, com a imposição da língua indonésia, muitos fonemas que não existem na língua indonésia, nem nas línguas nacionais, foram perdidos para os timorenses. Então, alguns fonemas, então, por exemplo, falar uma nasal, como João, é mais complexo para o timorense, porque ele perdeu o fonema, mas ele recupera. Então, eles falam João. Veja, então, isso daí também é uma marca que, com o tempo, a gente vai ver o que vai acontecer. Porque na língua, né, muito embora a gente pode falar o que quiser, a gente faz projeções, a língua vai acabar, a língua vai morrer, né, o português vai morrer, o inglês vai dominar, enfim. A gente faz aí cogitações, mas porque em língua é o que manda mesmo, né, o cotidiano ali dos falantes, o que eles falem aí. Então, para concluir, talvez ainda seja cedo a gente falar que existe uma norma timorense, né, consolidada. Mas a gente está diante de um processo em curso, a gente está vendo acontecer, a gente está vendo isso aparecer, né? E tudo isso vai depender do fortalecimento do próprio sistema educacional, né, das políticas linguísticas adotadas, da produção escrita,
de como a investigação científica dos timorenses vai andar. Mas, assim, se a pergunta é, existe um português timorense? Eu vou dizer, sim, existe um português timorense. Agora, se já existe uma norma timorense desse português plenamente estabilizada, reconhecida, eu vou dizer que ela está em processo de, tá? Então, eu aqui saí meio pela tangente, mas existe sim um português timorense. Existe uma norma que está em consolidação, em fase de reconhecimento, de legitimação. Mas tudo isso é trabalho para os timorenses lá, eles precisam escrever, eles precisam analisar, eles precisam olhar para os jornais que são escritos em português, ver o que está acontecendo ali, dizer isso é marca nossa, né? Por aí. Uhum. Bom, então agora partindo agora para um lado mais do ensino, né, da língua portuguesa, tem um artigo da professora que foi escrito em conjunto com o Bueno em 2022, e vocês dizem que após a independência, em 2002, e a oficialização da língua portuguesa, o governo e sociedade timorense têm buscado maneiras de difundir o uso da língua portuguesa em todas as esferas da vida social e nos diversos níveis do ensino escolar. Então, na análise da professora, assim, como que essa difusão está realmente acontecendo hoje em dia, né? E como que está esse ensino de português nas escolas, né? Se existe também uma principal diferença e quais que são elas do ensino e aprendizagem nas escolas rurais e nas escolas urbanas. Vamos lá. Então, desde aquela da restauração da independência, o Timor ele está fazendo um processo contínuo de aumentar, de ampliar essa presença do português na sociedade, no sistema educacional. Então, isso tem sido uma coisa muito paulatina. A gente vai vendo os esforços que vão sendo feitos ao longo do tempo, então, acompanhando a trajetória. Tem, por exemplo, em 2012, por que 2000, eu falo 2012? A restauração da independência em 2002. Em 2012, você tem a primeira geração de timorenses que foi educada em língua portuguesa e que começava a ascender para a universidade. Então, em 2012, você vai ter uma preocupação da Universidade Nacional em receber esses alunos e ter quadros docentes que falassem português para receber esses alunos para poder continuar. Então, veja, existe, né, um processo aí em curso. Hoje, a gente pode dizer que avançou bastante, né, significativamente, a presença do português, né, nas escolas, né? Ela está presente no Estado, mas ela está presente também nas diferentes localidades, na administração pública e tal. Ele tem um lugar central, até porque ele muitas vezes ajuda no próprio ensino do teto. Às vezes ele é e o teto muitas vezes ensina no ensino, ajuda no ensino do português, né? Então, às vezes, na sala de aula, o professor está falando português e um aluno explica para o outro em teto o que o professor está falando em português. Isso é muito natural, né, acontecer. Às vezes ainda numa língua materna. Então, o português, ele está ali e ele se vale das outras para que o conhecimento seja difundido. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que ele é objeto do ensino, né, ele também é uma língua de escolarização. Então, você fica nesse jogo aí, vendo o português nesse processo, né? Lógico que a gente tem ainda grandes problemas na formação de professores, né? Na difusão de materiais didáticos, na distribuição de material, a gente tem uma indústria editorial muito precária ainda, né? Para produção de livros, para fazer circular tudo isso, né? Agora, a outra parte da pergunta, né, que você faz é bem complicada, porque quando eu falo de Dili, que é a capital, que é o Balcal, que são cidades maiores, eu estou falando de uma realidade urbana, em que as coisas circulam mais facilmente, em que o acesso, por exemplo, à televisão, ao jornal, à própria rádio é mais comum. Quando a gente vai para as zonas rurais, o cenário é mais complexo, né? Porque muitas crianças elas vão para a escola e só sabem o teto, nunca ouviram português. Elas só sabem o teto ou só a língua materna, a língua da mãe, a língua do pai, a língua da comunidade, né? E isso torna o processo de aprendizagem do português mais desafiador, porque às vezes o professor também não tem um grande domínio do português. Então, essa realidade
ela precisa ser olhada com mais carinho. A gente precisa formar os professores nos grandes centros, e esses professores precisam voltar para suas áreas, né, matérias. E o que acontece muito é que os jovens saem das suas regiões, se forma na capital e não quer voltar para lá, né? Isso acontece em qualquer parte do mundo, né? A gente pode pensar aqui na nossa situação de Brasil, né? E isso acaba assim, você tem um problema de falta de professor, de falta de material para essas regiões. E sabe, o contato cotidiano da língua, então, a criança sai da escola e depois não encontra mais ninguém falando português. O próprio professor, muitas vezes, não tem muita gente, não tem muito acesso a material em língua portuguesa, a músicas, né, por exemplo, ou a um telejornal em língua portuguesa. Então, tudo isso, né, é complexo e a gente precisa considerar. Mas a gente também tem que pensar que tudo isso é fruto do tal do plurilinguismo, né? Dessa realidade aí, né, que o cidadão timorense vive. Pode ser visto como um obstáculo. A gente precisa voltar lá ao começo da nossa conversa e pensar que tudo isso tem que ser uma riqueza. A gente tem que ver isso, né, como uma forma importante de enxergar o mundo de diferentes perspectivas, né, como as línguas mostram. Então a gente volta para as nossas primeiras aulas de linguística de novo, né, e ver como é que cada realidade nomeia o mesmo fenômeno, né? E a gente precisa, de alguma forma, né, incorporar isso nas práticas pedagógicas, né? E o desafio é construir uma educação linguística que dialogue com essa diversidade, né? Eu acho que valorize os repertórios linguísticos dessas comunidades. Acho que o grande desafio, eu acho que aí a cátedra de vocês é boa também por isso, porque ela olha para esses desafios, né? E ela chama atenção para esses desafios. A gente pode não saber resolver, mas só o fato da gente chamar atenção para o problema já é uma forma de ajudar a pensar no problema, né? Então, acho que talvez um dos maiores avanços de Timor nesse tempo todo, nesses 25 anos lá, foi ter compreendido que a difusão do português não significa a substituição do teto, não significa a substituição das línguas maternas, né? Acho que ele tem que entender que o português ele pode ajudar a ter um projeto educativo para a fixação das outras línguas também, né? Acho que a coexistência é a palavra-chave aí para esse problema do rural e do urbano. Não sei. É. Sim. Então, Estou aqui divagando esse, com vocês. claro, esse ensino do português, ele já tá bem avançado, né, comparado com assim que foi oficializada a língua, mas que ele ainda está em andamento, né? Isso, acho que ele acontece de forma desigual, acho que a gente pode dizer isso, né? Mas ele está em permanente reconstrução. Eu acho que os timorenses estão atentos para isso, e eu acho que é um processo que vai acontecer, mas que eles precisam ali equilibrar, né, essas visões todas de língua, essas formas todas de língua, né? É a realidade deles, que caracteriza quem é timorense, né? Sim. Enquanto a Lívia fazia a pergunta, eu fiquei pensando na questão como se relacionaria também o teto, né, nesse cenário. Eu acho que a professora tocou muito bem assim nesse ponto de que por ser um cenário multilingüe, apesar de ter os desafios, como na zona rural, que vai ser um pouco mais complexo, também é interessante ver como as duas línguas que foi comentado antes, né, que elas se fortificam. Então, um aluno, por exemplo, que explica em teto o que o professor falou em português. Então, achei que tocou super bem, assim, nesse ponto. Eu Interessante. acho que você pegou muito bem, Isabela, porque eu acho que essa é a grande sacada da política educacional e da política linguística de Timor. Porque você tem essas duas como oficiais, mas elas estão ajudando, né, até a própria valorização das outras línguas, né? Estão se alimentando ali, né? Vamos ver o que que vai dar isso no futuro, né? Espero que eu esteja aqui para ver, mas vocês com certeza vão ver, né? Então, nossa próxima pergunta é uma questão bem interessante, assim, considerando o nosso cenário atual, eu acho, do mundo. E então, falando sobre a presença do português, principalmente o brasileiro, né,
na internet, que a gente sabe que é uma presença muito forte. Então, a nossa pergunta seria qual é a situação da língua teto nos meios digitais e se ela tem sido inserida nesses diferentes canais de comunicação, se é utilizada dentro deles pelos timorenses, pensando também nessa grande abrangência do português na internet. Vamos lá. Lógico que ambiente digital hoje é palavra de ordem, não tem como a gente fugir disso, né? A gente pode gostar, pode odiar, enfim. Mas a gente sabe, uma língua que circula nas redes sociais, seja qual rede for, ela é uma língua que, né, tem tudo para se fortalecer, para se mostrar, para ganhar presença no mundo, né? Agora, no caso do Timor, a gente precisa pensar uma coisa, na realidade, né, do país também, né? Quais são as pessoas que têm acesso? Como é esse acesso, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu estava numa live, tinha um professor timorense e ele precisou dizer que ia ter que sair, por quê? Porque estava chegando aquele horário, a internet começa a ficar ruim em um determinado horário, e aí você não tem acesso, né? Mas vamos pensar aqui do lado positivo da questão, né? O teto. A gente observa muitos avanços. Grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, o timorense adora, né? Quando possível, como a gente também, né? WhatsApp. Ora, eles vão escrever, vamos lá, 3/4 da mensagem em teto. Eu tenho um grupo aqui com os doutores, né? Às vezes a gente está começando a falar em português, no meio lá alguém coloca alguma coisa em teto, aí a coisa vai toda em teto, aí fica uma confusão imensa, mas é para ver que é uma língua, né? De circulação, sim, né? Ela está muito presente. Eles têm canal de TV em teto, eles têm rádio totalmente em teto. Isso é muito importante, né? A gente perceber que eles estão ali se movimentando. Eles não usam muito o Instagram, eles ainda usam bastante o Facebook, né? E você vai entrar lá e você vai ver muita coisa mesmo em Teton. Então, é interessante esse fenômeno porque isso ajuda até a consolidar a língua na sua forma escrita, né? Era uma língua de tradição oral que foi sendo, então, colocada, né? A gente tem ainda, na época dos portugueses, assim, alguns materiais, compêndios em téton, gramática, até, mas você vai ter a sistematização disso, né, depois da restauração da independência. Então, é interessante porque os jovens, né, gostam mesmo e se comunicam muito em teto, sim. Então, eu vejo isso. Podcasts, vocês podem ver, são poucos, vocês podem fazer uma pesquisa, você vai achar pouca coisa em teto, mas você vai, entrando no Facebook, você vai ver lá páginas e páginas totalmente, né, em teto, e isso daí é uma maravilha, né? Vamos lá, vamos combinar que é uma maravilha. Mas tem, né, desafios, né, como eu falei para vocês. O Teton, ele precisa ter uma maior presença, por exemplo, em plataformas digitais, né, eu sei uma coisinha ou outra em Teton, mesmo depois de 25 anos, eu sou, acho que, muito limitada, eu não consegui, assim, aprender grandes coisas, né, do Teton. Se eu tivesse um tradutor automático do Teton, nossa, isso daí ia ser fantástico para mim também. Então, sabe, ferramentas de tradução automática, eu acho que isso daí também ajuda bastante, até a gente, né? Corretor ortográfico, então existe um guia ortográfico do teto. E aí é curioso que cada um lá escreve de um jeito. Aí falou, gente, tem o guia que o Instituto Nacional de Linguística fez, mas sabe como é que é? A gente olha para os guias ortográficos, mesmo em português, e fica sem saber, eu ponho o hífen, não ponho o hífen, né? Então é a mesma coisa, né? Então, acho que a inserção da língua no universo digital também passa por essas políticas que têm a ver, né, com o investimento tecnológico para que a língua apareça por aí, né? Mas acho que esse uso crescente do teto vai ser inevitável, né? A juventude não vai deixar barato, eles vão querer, né? Eles vão querer continuar se comunicando. Quando eles tiverem aí uma rede, né, uma internet mais potente, eu acho que eles vão descobrir o mundo do Instagram, e aí acho que ninguém segura, né, a juventude escrevendo assim também, né?
Então, acho que é assim, a presença digital das línguas é uma forma de soberania cultural, né? A gente, a gente vive esse problema com o português, a gente sabe da importância da gente continuar insistindo no português como uma língua de cultura, como uma língua de ciência, que é uma tecla que eu tenho batido muito. A gente precisa lutar por isso, né? Cada vez que a gente submete um texto para uma revista internacional, ou mesmo algumas revistas nacionais que querem o nosso texto em inglês, e depois eu fico pensando, meu Deus, ninguém vai ler o que eu estou escrevendo em inglês, né? Porque os meus problemas, eles dialogam com aqueles que têm problemas semelhantes, que são os meus parceiros de língua portuguesa. Eu não sou da medicina, eu não sou da botânica, eu sou da língua, né? E os meus problemas de sala de aula são os mesmos problemas que tem em Angola, que tem em Moçambique, que tem em Timor, e esses problemas são em língua portuguesa. Mas aqui fica um outro debate para uma outra conversa nossa, né? Que é essa questão do português. Então, eu acho que ampliar a presença do Tetum no universo digital significa uma forma de assegurar a diversidade linguística de Timor, para que ele seja mais visível no século XXI, mas isso tudo passa por uma outra política, que é a política desse mundo econômico digital, né? Acho que é mais ou menos por isso aí, por esse caminho. Perfeito. Então, para finalizar, professora, a gente queria saber um pouquinho sobre o projeto que a professora participou, o projeto Universidades em Timor-Leste, e um pouquinho desse projeto, assim, como que foi a articulação, né, com o governo timorense e com o governo brasileiro, tanto em questão de financiamento, e as outras iniciativas que foram semelhantes nesse ensino de português, né, por parte de Portugal também, ou até mesmo da Universidade de Timor-Leste. Vamos lá. Esse projeto, Universidades em Timor-Leste, foi um projeto que aconteceu em 2004, tá? Ele nasce da experiência que a gente tem a partir de 2001, com a alfabetização solidária, que foi o que levou a gente para o Timor. Esse projeto ele nasceu a partir de uma série de entrevistas que eu tive que fazer em 2001, e eu perguntava para as pessoas assim, você sabe alguma coisa em português? E às vezes, e aí eu tenho essas gravações que são lindíssimas, né? A pessoa não falava, mas ela cantava. E eu tentava descobrir que, meu Deus, que música é essa, né? Então, por exemplo, eu falava assim, pensa-me, sora-me. Meu Deus, o que que é isso, né? Era, pense em mim, chore por mim. Pense em mim, chore por mim, né? Do Leandro Leonardo. Bom, naquele momento, o que que eu percebi? E isso ia ser muito recorrente. Eu viajei por alguns lugares do país e descobri que as pessoas tinham na memória músicas, né? E que músicas eram essas? Então, aí eu peguei, assim, músicas que eram Roberto Carlos, da época do domínio português ainda. E tinha essas músicas mais novas, que eram os que os jovens sabiam, porque o Exército Brasileiro estava lá desde 99, brasileiro, português, moçambicano, estavam lá, e os soldados levavam músicas, principalmente música brasileira, né? Ficavam lá, ficavam cantando, e aquilo foi uma forma de, vejam, naquele momento, né, os quartéis ficavam abertos para a comunidade, então os jovens entravam lá, por exemplo, no quartel brasileiro, para aprender capoeira, e conviver ali com os soldados, e aí ouvindo as músicas brasileiras e tal. Então, foi aí que veio a ideia, junto com o professor Benjamin Corte Real, que é o linguista timorense, que foi reitor da Universidade de Timor, de 2002 até 2006, se eu não me engano, um pouco mais. E a gente pensou, então, vamos fazer um projeto, porque o jovem não queria falar português. Ele tinha sido educado na língua indonésia, agora ele ia ter que aprender português, né? Rapaz, 14, 15, 17 anos, que história é essa, né? Mas a gente descobriu que eles gostavam de música. Então, vamos usar as músicas para que eles se sensibilizem para a comunicação em língua portuguesa, para que eles não tenham medo de falar português. Então, surge o projeto Universidades em Timor-Leste. E como é que a gente fez? Nós mandamos 19 jovens, então, do Mackenzie, então eu e o professor Benjamin Corte Real e o professor Benjamin Abdala Júnior, da USP, nós desenhamos o projeto. Então, nós levamos alunos do Mackenzie, da USP e da PUC de São Paulo, que era uma parceira nossa na ocasião, né? E esses jovens ficaram um semestre lá,
era uma atividade de extensão universitária, então era um projeto de extensão para sensibilizar para a comunicação em língua portuguesa. Então não era aula de gramática, não era nada disso. Era a partir das músicas que eles gostavam, então a gente fez uma recolha, a gente tem um livrinho que tem as músicas que foram escolhidas por eles, e a gente fez todo o projeto em cima das músicas que eles cantarolavam, mas que não sabiam o significado. Tá? Então, é assim que surge o projeto. Esse projeto teve o apoio do ministro da Cultura do Brasil naquele momento, que era o Gilberto Gil. Lógico, então, Gilberto Gil, um projeto de música brasileira no outro lado para difundir o português, tudo certo. Naquela ocasião, o presidente da República era o Xanana Guzmão, a gente esteve com ele apresentando o projeto, ele também aprovou o projeto, então, aprovação dos dois lados. Conseguimos um financiamento da Infraero, né, que é a empresa aeroportuária aqui do Brasil, né, porque nós tínhamos que, naquela época, a gente não tinha shopping, não tinha hotel, né, os jovens foram para lá, nós tivemos que alugar uma casa, colocar os 19 lá dentro da casa, tinha que ter comida para esses meninos, eles tinham uma bolsa também para. Eles não tinham muito onde gastar, né? Mas eles tinham um dinheirinho, né, para guardar. Então, a gente teve o apoio da Infraero, as passagens são super caras, a gente demora 3 dias para chegar lá, né? E tivemos um apoio cultural da Nestlé, que é, produziu, por exemplo, uniformes para eles, com a bandeirinha do Brasil, material didático, mochila, sacolinha para os timorenses, então os timorenses tinham a sacolinha do projeto. Enfim, foi uma ação, eu digo assim, que a ação mais feliz, acho que eu fiz lá, porque não era professor dando aula, eram jovens com jovens, né? Os nossos alunos tiveram assim, um diferencial na formação deles assim, inestimável, porque era uma troca, né? Eram jovens convivendo, trocando culturalmente, aprendendo mutuamente, então eles saíam juntos para passear pelo país. Então foi acho que aquela coisa muito freiriana, sabe? Né, da horizontalidade, né? Não tinha, né? Não era ninguém superior a ninguém. Era uma ação extensionista e nós conseguimos naquela altura ofereceu o curso para 700 timorenses, o que foi muita coisa. Nós tínhamos então grupos na universidade, acabamos tendo um grupo também numa escola de educação primária, Escola Duque de Caxias, que era, o nome é esquisito você falar em Timor, tinha uma escola chamada Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, mas era uma escola que foi cuidada pelos nossos soldados, eles reconstruíram a escola, então a gente tinha uma turma lá com crianças, e também atuamos nas Forças Armadas timorenses, né, com músicas muito especiais, porque aí eles escolheram, assim, é, com certeza vocês não conhecem, mas Teixeirinha, que é do sul do país, né, que tinha lá, né, o famoso que a gente chama churrasquinho de mãe, né, que era o coração de luto. Então a gente também teve que adaptar para o público, né, que músicas que eles querem, então tivemos que preparar todo o material para isso. Mas foi um grande projeto, eu acho que o projeto que até hoje marca muito, a gente ficou conhecido como o projeto Pense em Mim, da língua portuguesa, né, por essa atuação. A gente tem aí o livrinho com as músicas, posso mandar para vocês depois pelo correio, porque ele só tem fisicamente, mas acho que é o trabalho assim, dos mais gratificantes da vida, sabe? Ainda hoje eu encontro lá timorense que participou do curso, que era pequeno, e participou do curso de 2004, né? Então, isso isso é para guardar para sempre, né? Foi, acho que, a Sim. grande. Outros projetos aconteceram, mas como esse, eu acho que não tem outro, sabe? A ideia, quem sabe, né? A gente podia repetir, né? Fazer junto com vocês, aí vocês vão para lá, né? Trabalhar É com música. verdade. Não é? Por que não? Por que não, né? Sim. É muito legal, assim. Tenho certeza que foi muito enriquecedor tanto para eles, né, como para vocês também, na aprendizagem. Você sabe que, só para concluir essa parte, nós tivemos, assim, nós temos alunos que participaram desse projeto, que hoje atuam em ONGs na África, por conta disso. Nós temos uma que está na Colômbia, trabalhando também com a questão de difusão do português com jovens. Tivemos um que se formou diplomata e que voltou para a Embaixada do Brasil, lá em Timor, e ajudou, por exemplo, no projeto de 2012. Então, a vida muda, né? A vida muda porque a realidade, né, mexe com a gente e a gente caminha junto com ela, né? Sim. Acho que é por aí. Sim. A gente pensou nessa pergunta porque a gente leu sobre o projeto
nos artigos, mas com certeza a professora contando ia dar toda uma ideia, né, uma noção diferente do que realmente aconteceu. E achei muito interessante que a professora falou da questão de sensibilizar, né? E acho que encerra muito bem a nossa entrevista no sentido de perceber a língua como a professora falou, não só esse lugar de ir para lá e ensinar gramática e essa parte mais burocrática, mas uma coisa tão sensível, porque a língua é uma coisa sensível, e poder fazer esse movimento por meio da música, acho que é uma coisa muito bonita, assim, acho que se enquadra muito bem no que a gente está conversando. Uhum. Perfeitamente. Como eu comentei com vocês, né? Isso tudo continua, porque veja, foi em 2004. Em 2026, uma aluna de mestrado, uma jovem, vai fazer uma pesquisa justamente para ver o que está acontecendo com a música nas festas de casamento. Quer dizer, que realmente, né, existe essa presença aí muito interessante, muito marcante. Depois eu vou mandar para vocês um videozinho bem pequenininho de um timorense cantando uma música brasileira. Aí, se vocês quiserem colocar aí no vídeo de vocês, vocês podem colocar. Mas acho que é interessante a gente ouvir, né, o som da nossa língua, né, de outras formas. E ver como é bonito, né, a diversidade é bonita mesmo, né? É isso mesmo. É sensibilizar para comunicar. A gramática é fácil de aprender depois, são regras, a gente decora. Sim. Então, acho que a gente pode finalizar, né, a nossa entrevista aqui. Acredito que foi muito proveitoso para mim, para a Isabela, para o nosso projeto. Espero que para a professora também. E mais uma vez agradecer a professora pelo convite e por ter aceitado participar. E bem foi, como eu falei para vocês, é um privilégio super grande, viu, meninas? E parabéns pela atuação de vocês, pela dedicação, pelo que vocês têm feito aí junto à Cátedra Unesco, vocês, os professores todos, sabe? Então, parabéns a esse grupo todo. Estou muito honrada, né, de fazer parte dessa atividade de vocês. Contem comigo quando precisar, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada eu.